Em uma panela de fundo grosso, nós vamos acrescentar o leite condensado, o creme de leite e a farinha de trigo peneirada. Com o auxílio do fouet, nós vamos misturar tudo muito bem até que a mistura fique bem homogênea. E por último, então, acrescentamos o chocolate ao leite. É só misturar tudo muito bem agora e levar para cozinhar em fogo baixo. Com o nosso brigadeiro no fogo, nós vamos mexer do início ao fim do processo de cozimento, sempre em movimentos circulares para a massa não grudar no fundo. Aos poucos você começa a ver que a massa está engrossando e quando ela começar a cair em pedaços grossos, a gente chama de blocos, ponto de bloco, o seu brigadeiro está no ponto, ela vai começar a cair assim, ó, em pedaços bem grossos. Esse é o ponto do brigadeiro. Transferimos então para um recipiente para a gente deixar a massa descansar e esfriar para em seguida a gente fazer os nossos docinhos. E uma pausa agora para uma dica bem importante. Para deixar o seu brigadeiro esfriar, você pode deixar em temperatura ambiente ou também na geladeira. Eu prefiro deixar na geladeira porque o brigadeiro ele tem uma durabilidade maior e vai ser muito mais fácil de você enrolar o seu brigadeiro quando ele está geladinho, tá durinho, a consistência fica melhor e ele fica muito mais bonito e consistente depois de pronto. Cobrimos então a nossa massa com um plástico para não criar aquela película grossa. Deixamos então o nosso brigadeiro esfriar mais ou menos de 8 a 12 horas. Eu gosto particularmente de fazer ele com pelo menos um dia de antecedência, acho que assim fica melhor de trabalhar, mas de 8 a 12 horas você já consegue estar trabalhando com ele, aí fica a seu critério aí achar o melhor jeito de trabalhar com o brigadeiro. E agora que já finalizamos a nossa massa, chegou a hora de a gente começar a preparar todos esses docinhos deliciosos. Para começar, a gente vai fazer o brigadeiro com raspas de chocolate. Vamos lá então? Para começar então a fazer esse brigadeiro, o primeiro passo é a gente preparar as raspas de chocolate que vão deixar o nosso brigadeiro delicioso. Para fazer as raspas não tem segredo nenhum, você só vai precisar de um ralador e então é só ralar a barra de chocolate. O resultado será essas raspas lindas, são deliciosas, derretem na boca e vão dar um sabor todo especial para o nosso brigadeiro. Com as nossas raspas já prontas, vamos começar a finalizar o nosso brigadeiro. Primeiro a gente começa untando as nossas mãos e também a colher que a gente vai utilizar. Isso vai facilitar na hora de a gente enrolar o brigadeiro. Começamos então pegando um pedaço da massa ao leite e vamos pesar para conseguir fazer os nossos doces ficarem todos iguaizinhos, com uma padronização perfeita. Isso vai deixar eles muito mais bonitos depois de finalizados. Então você pesa a massa do seu brigadeiro. Um brigadeiro gourmet ele tem 20 gramas, nós estamos pesando aqui então as bolinhas com 20 gramas. E em seguida é só passar nas raspas de chocolate. Repetimos então o processo com toda a massa e, para finalizar, é só acomodar eles em forminhas de brigadeiro da sua preferência. E assim os nossos brigadeiros estão lindos e deliciosos e com certeza vão fazer o maior sucesso. E para decorar o seu brigadeiro, você pode colocar confeitos de açúcar da sua preferência que vão dar um charme todo especial ao docinho. E o próximo modelo que nós iremos fazer agora é o brigadeiro de Kit Kat. Vamos lá então? E para começar a gente vai fazer o granulado de Kit Kat, que nada mais é do que picar o chocolate Kit Kat em pedacinhos bem pequenininhos e assim o nosso granulado está pronto.
Com as mãos untadas, então, vamos pegar pedaços da massa, fazer a pesagem na balança e, em seguida, fazer as bolinhas e passar no granulado de Kit Kat. Repetimos esse processo com todos os nossos docinhos. Apertamos delicadamente o granulado no docinho para ele grudar bem e ficar com um visual bem bonito depois de pronto. E assim temos mais um modelinho de doce no nosso cardápio que é lindo, delicioso e os seus clientes vão amar. Olha só como que ficou lindo! E agora vamos fazer um outro modelinho que é lindo e delicioso, brigadeiro de confete. Vamos lá então? E para fazer esse docinho não tem segredo nenhum, a gente começa untando nossas mãos. Pegamos pedaços da nossa massa, pesamos e em seguida passamos no confete. Vamos repetindo esse processo com todos os docinhos. Vamos apertando então com delicadeza os confetes no docinho para que eles grudem e o docinho fique incrível. Sempre mexendo assim delicadamente para que todos os confetes grudem no brigadeiro. Assim seu docinho ficará perfeito. E agora aqui uma pausa para uma dica bem legal que eu quero dar para você. Sempre que você fizer docinhos assim com granulados muito grandes, como o confete, você vai pesar sua bolinha um pouquinho menor. A gente viu ali que o brigadeiro gourmet ele pesa 20 gramas, mas no caso do confete, a gente vai pesar uma bolinha de 15 gramas e aí a gente vai passar no confete, assim seu brigadeiro não vai ficar aquela bolona exagerada, né? Então sempre que você for usar confetes ou granulados muito grandes, diminui um pouquinho a bolinha do brigadeiro para ele ficar num tamanho bonito. Vamos repetindo então o processo com todos os docinhos, apertando delicadamente, assim seus docinhos ficarão lindos, incríveis, deliciosos e farão maior sucesso. Olha só que lindo que eles ficaram! E dando continuidade à nossa aula, temos mais um docinho lindo para fazer. Agora a gente vai fazer o brigadeiro Brigabol. Vamos lá então? Começamos então untando as nossas mãos, pois isso facilitará o nosso trabalho. Em seguida a gente pega pedacinhos da nossa massa, faz a pesagem para garantir a padronização do nosso brigadeiro e então a gente passa nos flocos crocantes de arroz. Como lá na dica do confete, os flocos crocantes também são uns confetes bem grandes, então você pode pesar bolinhas de 15 gramas para deixar o nosso docinho com um visual bem bonito, tá? Em seguida é só repetir esse processo com todos os docinhos e você vai ter mais um modelinho lindo, delicioso e que com certeza vai ser sucesso de vendas. Olha só que lindo que ficou! E dando continuidade à nossa aula, então vamos preparar mais um modelinho delicioso. O modelo que a gente vai fazer agora é o brigadeiro cremosinho. Vamos lá então? E para começar esse docinho a gente vai precisar dar um toque especial nessa massa do brigadeiro. Então você vai ter que acrescentar uma caixinha de creme de leite ao seu brigadeiro assim que ele chegar no ponto. Assim que seu brigadeiro chegar no ponto, você vai desligar o fogo e ainda quente, acrescenta o creme de leite e então é só misturar tudo muito bem até a massa ficar com uma mistura bem homogênea. O resultado então será essa massa linda, lisinha, super cremosa e deliciosa. Depois da massa pronta, você pode levar ela para a geladeira alguns minutinhos que ela vai dar uma leve endurecida. Isso vai facilitar na hora de você aplicar o seu doce nos copinhos.
E para facilitar a aplicação, a gente vai colocar nossa massa dentro de um saco de confeiteiro com um bico perlé, que é aquele bico com a pontinha redonda, um bico bem simples mesmo, só para facilitar a aplicação nas tacinhas. Agora então é só aplicar o nosso recheio dentro dos nossos copinhos. Eu estou utilizando aqui copinhos de acrílico, esses copinhos que a gente encontra em lojas de confeitaria, né? Você vai preenchendo então os copinhos até um pouquinho mais da metade, não é bom encher tudo, porque a gente vai colocar ainda um granulado por cima, então você preenche aí uns 3/4 do copinho com o recheio de brigadeiro. Para finalizar então, a gente vai utilizar as nossas raspas de chocolate, que a gente aprendeu a fazer lá nos primeiros brigadeiros, mas você pode utilizar o confeito que você quiser. A gente vai preencher então o copinho com um pouquinho dessas raspas. E por último, nós colocamos a colherzinha de acrílico e para dar um toque especial, se você quiser, você pode colocar lacinhos de cetim na pontinha dela ou também já comprar pronto. Tem lojinhas que já vendem a colherzinha com a pontinha decorada, aí fica a seu critério. E assim então finalizamos mais um modelinho de doce lindo, delicioso e super fácil de fazer. E será o maior sucesso com certeza. E continuando a nossa aula, temos mais uma delícia para preparar. O próximo modelinho que a gente vai fazer agora é o brigadeiro charge. Vamos lá então? Para finalizar esse brigadeiro, primeiro a gente precisa fazer um doce de leite artesanal que nós iremos utilizar para rechear o brigadeiro de charge. Para isso, então, a gente vai precisar pegar uma lata de leite condensado e tirar o rótulo dela, limpar toda a colinha da lata com cuidado para não dar problema na hora de a gente cozinhar ela na panela de pressão. Feito isso, então, agora é só a gente pegar a lata e colocar dentro da panela de pressão e cobrir ela com água. Fechamos então a panela e é só levar para cozinhar em fogo baixo por 30 minutos. Passado então os 30 minutos, você vai deixar a sua lata de leite condensado esfriar completamente, ou pode fazer até de um dia para o outro. Eu até acho melhor assim, gosto de trabalhar assim. O resultado então será esse delicioso doce de leite com uma textura maravilhosa e um sabor incrível. Olha só que delícia! Com o nosso doce de leite já pronto, agora a gente vai para a parte da finalização do nosso brigadeiro charge. Começamos então, como sempre, untando as nossas mãos, fazemos a pesagem então da massa do brigadeiro e vamos utilizar aqui para enrolar amendoim triturado, que vai dar aquele gostinho todo especial no brigadeiro de charge. Fazemos as bolinhas, passamos no amendoim e repetimos esse processo então com todos os docinhos. Passado no amendoim, então, agora é só acomodar os brigadeiros em forminhas para a gente rechear os nossos brigadeiros. E agora a gente vai precisar de uma esteca, que é uma ferramenta para pasta americana, ou então você pode usar também aí um palito de churrasco ou algum utensílio que possa fazer furinhos no meio do brigadeiro. Esse furinho a gente vai fazer para facilitar a entrada do nosso recheio dentro do brigadeiro. Assim, seu brigadeiro vai ficar bem recheado e sem perder o formato de bolinha.
Feito isso, então, a gente vai colocar o nosso doce de leite num saco de confeitar com um bico pitanga e vamos então rechear os nossos brigadeiros. Vamos recheando então um a um com uma camada bem generosa de doce de leite para deixar o nosso brigadeiro delicioso. E assim então, estamos finalizando mais um docinho lindo, delicioso e que com certeza fará o maior sucesso. Olha só que lindo que eles ficaram! Chegamos agora então ao último modelinho dessa nossa aula deliciosa de brigadeiros. O modelinho que a gente vai fazer agora é um brigadeiro com amarula, e esse brigadeiro é um brigadeiro especial e um pouquinho diferente também. Esse brigadeiro que a gente vai fazer agora, de todos que a gente já fez, ele é o mais trabalhoso, mas eu te garanto que vai valer muito a pena. Ele é um brigadeiro totalmente comestível. Nós vamos fazer uma casquinha de chocolate comestível, que vai servir de forminha para o nosso brigadeiro, e também aquele tapetinho que a gente usa de plástico, a gente vai fazer aqui em renda de açúcar. Então, todo esse brigadeiro ele vai ser comestível, a forminha dele, o papelzinho de decorar o brigadeiro, e ainda para rechear ele a gente vai colocar uma ampola de amarula que vai dar um toque todo especial. Então eu diria que esse docinho não é apenas um brigadeiro, mas sim um doce fino e que com certeza vai fazer muito sucesso e seus clientes irão adorar. Vamos então aprender o passo a passo dele? E para começar então esse docinho, a gente vai fazer a renda de açúcar. Para fazer a renda de açúcar, você vai precisar de um pó para preparo da renda. Você encontra em lojas de confeitaria e é só misturar então água nesse pó que já vem pronto. Todas as informações de preparo constam na embalagem do pó, as medidas, tudo certinho. Então vai depender do preparo que você comprar aí para utilizar. Tem que olhar então na embalagem para ver as medidas certinhas do produto que você comprou. Aqui eu estou utilizando um pó de renda da Mix, da marca Mix. Misturamos tudo então muito bem e essa mistura vai virando uma pastinha bem elástica. Assim que a mistura ficar bem homogênea, ela começa a ficar bem elástica, já está pronto para a gente aplicar a nossa misturinha num tapetinho que vai fazer a nossa renda. Começamos então a fazer a nossa renda. A gente vai precisar de um tapetinho de silicone para fazer a renda de açúcar. Você encontra em lojas de confeitaria, né? É tipo uma forminha de silicone, mas ele é mais fininho e tem ali o desenho da rendinha que você quer fazer. Existem de vários tipos, aí você pode escolher o que você mais gostar. A gente então passa com uma espátula a nossa massinha da renda no tapetinho, apertando bem para que entre em toda a cavidade da rendinha. Você passa ali com a espátula e vai apertando bem para nossa rendinha ficar perfeita. Feito isso, então você já consegue perceber ali o formato da rendinha no molde. Então já está pronto. Agora você vai precisar somente levar ela para secar. Você vai levar então o molde no forno, numa temperatura bem baixinha, mais ou menos uma temperatura de 100 graus. Vai deixar a forminha lá de 8 a 10 minutinhos só para ela dar uma secadinha e a gente conseguir tirar ela do molde, é bem rapidinho. Tirando do forno então a nossa forminha, ela já está pronta para ser desenformada. A renda ela é bem delicada, então para desenformar você vai ter que ir puxando delicadamente as pontinhas dela do molde, bem devagarzinho, com cuidado, vai tirando assim lentamente e ela vai se soltando do molde.
Olha só, ela sai bem facinho e olha que linda que ela ficou. Ela fica bem maleável, você pode fazer com antecedência, armazenar. Fica linda, já está prontinha para a gente aplicar nos nossos docinhos. E para a montagem então do nosso docinho, nós iremos precisar de casquinhas de chocolate no formato de forminhas para brigadeiro. Todas as informações dos materiais utilizados na aula ficarão aqui na descrição do vídeo. Abaixo aqui da aula, é só você ler depois que acabar a aula, todas as informações ficarão aqui. Vamos precisar também das nossas rendinhas que a gente aprendeu a fazer anteriormente. Nós vamos posicionar ela em cima das forminhas de chocolate. Elas serão os tapetinhos dos nossos doces. E depois o cliente vai poder comer tudo isso sem problema algum. O docinho vai ser totalmente comestível. Colocamos então as rendinhas por cima de todas as nossas forminhas. Com as rendinhas posicionadas, agora chegou a hora de a gente finalizar o brigadeiro. Para isso a gente vai começar untando as nossas mãos e a nossa colher, né? E fazemos as bolinhas de brigadeiro, sempre pesando para garantir a padronização do seu docinho. E aqui nós vamos utilizar um granulado miçanga de chocolate. São bolinhas de chocolate bem pequenininhas e vão dar um charme todo especial para esse docinho. Repetimos então esse processo com todos os nossos docinhos. Passamos então delicadamente os docinhos nas miçangas de chocolate, apertando com cuidado para as miçangas grudarem bem no docinho. E em seguida então é só posicionar o brigadeiro em cima da casquinha de chocolate e do tapetinho que a gente preparou. Para finalizar agora, só falta a gente rechear os nossos docinhos com a amarula. E a gente vai fazer isso usando ampolinhas saborizantes, que são encontradas facilmente em lojas de confeitaria. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todas as informações de lojas que você consegue comprar online. Para utilizar então as ampolinhas, a gente vai precisar pressionar ela para tirar todo o ar de dentro. Em seguida a gente mergulha ela no líquido, no caso aqui a gente está usando a amarula, e daí é só soltar que o ar vai puxar todo o líquido para dentro da ampolinha. Em seguida a gente só posiciona ela no meio do brigadeiro e fazemos isso então em todos os docinhos. E assim então finalizamos o nosso último modelinho de brigadeiro, que ficou lindo, tá incrível esse docinho, eu tenho certeza que vai ser sucesso de vendas. Olha só que lindo que eles ficaram. E assim finalizamos mais uma deliciosa aula. Lembrando que qualquer dúvida que tenha ficado, você pode rever a aula quantas vezes for necessário. Eu fico por aqui então e temos um encontro marcado na próxima aula. Até lá!